Mais uma vez, uma alegria podermos estar na casa do Senhor, para juntos ouvir a sua palavra. E a nossa oração é que ela venha mesmo ao encontro da minha necessidade, das nossas necessidades. Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 6, e vamos ler apenas 3 versos 10, 11 e 12. E após a leitura, nós faremos uma breve oração. Efésios capítulo 6, verso 10 ao final do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 6, 10 a 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém. Senhor, muito obrigado mais uma vez. Somos realmente privilegiados de poder chegar à Tua casa nessa noite, para juntos, Pai, ter esse encontro com o Senhor e principalmente, Pai, ouvir a Tua palavra. Nós somos carentes da Tua palavra, precisamos dela como o alimento espiritual, também para a edificação das nossas vidas, para desafiar, para confrontar, para crescermos, Senhor, em conhecimento, e não só, Pai, que sejamos ouvintes, mas também, principalmente, praticantes da Tua palavra. Então precisamos sim, e estamos totalmente dependendo do Espírito Santo, Ele que é o autor da palavra, Ele mesmo que abre os nossos entendimentos, Ele mesmo venha, Pai, revelar aquilo que o Senhor tem hoje à noite para as nossas vidas. Então, nos ajuda, e mais uma vez te pedimos por cada um que chegou hoje à noite aqui, que o Senhor, Pai, fale aos nossos corações, edificando a Tua igreja aqui reunida, e se porventura há entre nós alguém que não tem a salvação, o Senhor, que é o autor da salvação, faça como Te apraz. Entregamos esse trabalho em Tuas mãos, Senhor. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Irmãos, a semana passada nós iniciamos essa parte, a final da carta, quando Paulo diz assim: quanto ao mais, ele está finalizando, e nós vimos que ele iniciou essa carta com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais que nós temos já em Cristo Jesus, a igreja do Senhor Jesus. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E ele explicou como isso, nós fomos beneficiados. E o capítulo 4 em diante, ele trata da nossa vida nas regiões terrestres, a nossa responsabilidade, a nossa posição, a nossa prática de andar. E ele conclui aqui com as batalhas espirituais que são travadas, nas regiões celestes, como nós acabamos de ouvir. E demos a introdução dessa última parte da carta, que Paulo quer mesmo alertar a igreja, nos deixar atentos, vigilantes, porque nós enfrentamos uma luta, uma guerra, uma batalha mesmo espiritual. Então ficamos assim com o esboço, que Paulo diz, ele diz que nós devemos sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
E eu coloquei assim: sermos vigorosos, né? Com o vigor da força e do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 11 ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós colocamos para nos vestir, ficarmos vestidos de toda a armadura de Deus, que Ele mesmo disponibiliza aos seus filhos. E o verso 12 ele diz: porque a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha não é contra sangue e carne, não é pessoal, mas é contra principados, potestades, poderes, né, nas regiões celestiais. Então nós temos que estar vigilantes, atentos, esclarecidos de quem são mesmo os nossos inimigos, para sermos o quê? Vitoriosos, né? A vitória é nossa já, estamos batalhando na vitória. Em uma batalha só existe vitoriosos, né, e vencidos, e Deus quer mesmo que o seu povo seja vitorioso. Paulo diz: permanecer firmes, né, inabaláveis. Então é uma linguagem de guerra, de batalha, de luta, né, de armas, e Paulo mesmo alerta a igreja que nós estamos, a vida cristã, amados, é uma vida de lutas, de batalhas, né, de guerras, e é espiritual. E eu semana passada falei, né, nós não estamos num parque de diversões, né, numa vida a maior beleza, né, tudo oba-oba. Não, muito pelo contrário. Nós estamos num campo de batalha e temos que, nessa batalha, saber quem são os nossos inimigos, as armas que eles usam, que eles têm, para podermos o quê? Enfrentar, resistir, né? Batalhar e sermos realmente vitoriosos. E Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, revela a sua igreja, esclarecendo, nos dando instruções para podermos o quê? Sermos vitoriosos. Então, numa batalha, numa guerra, nós temos que saber quem nós estamos enfrentando. Na verdade, os países, eles têm as suas agências de inteligência, né, de monitoramento, para verificar os inimigos, o potencial que eles têm, o tipo de arma, como eles atacam, a estratégia, enfim, para quê? Se defender e contra-atacar para vencer a batalha. E essa é a ilustração que o apóstolo Paulo dá. E semana passada nós começamos a verificar, agora espiritualmente falando, que o crente em Jesus Cristo, né, o povo de Deus, a sua igreja, nós temos inimigos que nós enfrentamos nesse dia a dia, nessa luta. E primeiramente enfatizar que são inimigos de Deus. São inimigos de Deus, porquanto somos filhos de Deus, e também são os nossos inimigos. Eu mostrei que temos três, né? A Bíblia mesmo, a palavra de Deus, mostra claramente esses inimigos que nós assim temos que enfrentar pessoalmente nessa luta, mas saber que eles são inimigos de Deus primeiramente, não é? Então, amados, o inimigo interior, esse interno, esse inimigo íntimo, seu e meu, que é realmente a nossa carne, uma inimiga de Deus, essa carne, essa pessoa que está comunicando contigo, conosco, né? Está viva aqui, é inimiga de Deus, e não terminou essa inimizade, continua sendo inimiga. Mas pastor, eu sou salvo em Jesus Cristo. Sim, você é, né? Espiritualmente falando, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Estávamos mortos espiritualmente falando, mas essa carne está viva, né? Mas vai morrer por causa da inimizade com Deus.
vai morrer. Deus trata os seus inimigos com dureza, com firmeza, e Ele vai exterminar cada um dos seus inimigos, e a carne é uma, essa minha carne aqui, né? E nós vimos o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8 e no verso 7, quando ele diz, né? Diz aqui, olha, Romanos 8, 7, por isso, o pendor da carne, ou seja, as inclinações, os pensamentos, os desejos, tudo que é da carne, diz aqui, é inimizade contra Deus, é o inimigo de Deus. E semana passada nós mostramos como essa carne se tornou um inimigo de Deus, né? Quando a queda lá no jardim do Éden, que Deus criou perfeito, sem pecado, imaculada, né? A sua imagem e a sua semelhança, mas o ato de desobediência, de rebeldia, assim nos tornou inimigos de Deus, ficou contaminada com o pecado, e a partir daí tornou-se uma inimiga, e Deus vai destruir, e destrói mesmo é com a morte, né? Mas graças a Deus que Ele vai nos dar um novo corpo, né? Um corpo glorioso, um corpo mesmo sem pecado, sem mácula, um corpo à semelhança do corpo de Cristo. Então nós mostramos, né, que esse inimigo, ele é de Deus e é seu, e as suas obras, né, nossas práticas, são inimizade contra Deus, e você tem que batalhar, né, a velha natureza com a nova natureza, a natureza divina, a natureza espiritual, e não há conciliação entre os dois. Por isso que tem que estar atento, né? É inimigo de Deus e é teu inimigo. E como nós podemos vencer? Amados, com o poder de Deus que Ele já nos deu, com o seu Espírito Santo, com a sua palavra, e tudo mesmo à nossa disposição. Mas entender que tu tens o inimigo, eu tenho o inimigo, e é essa carne, não é? Então, quem não veio, é um resumo pequeno, e pode ouvir o estudo que está gravado, né? Mas vamos adiante. Temos mais dois inimigos, que nós chamamos exteriores agora, né? Que é o mundo, esse mundo tenebroso, e esse que o Paulo cita aqui no verso 12, né? O diabo, Satanás, o chefe mesmo dos principados, das potestades, dos poderes, que atua mesmo nas regiões celestes, e é inimigo de Deus. Mas eu queria tratar logo agora do mundo, né? Esse inimigo exterior, o mundo. E, amados, falar do mundo, eu diria assim, o velho mundo, né? Esse mundo é velho, e é um velho inimigo de Deus, e vai ser também teu inimigo. A Bíblia mesmo mostra que Deus criou esse mundo também perfeito, um mundo que não estava, né, submetido a pecado, não era inimigo de Deus. Toda a criação, a Bíblia diz que ela louva a Deus, louva ao seu Criador, e o mundo não é diferente, né? Mas o que aconteceu com a queda do homem? Aliás, só para mostrar, né, aqui em Gênesis, no capítulo 2, é bem conhecido nosso. Depois da criação, Deus criou todas as coisas, e chega no capítulo 2, no verso 31, diz assim, olha, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, né? Deus diz que tudo que Ele fez, tudo que Ele criou, era muito bom. Aliás, Gênesis 1:31, desculpa, amados,
É finalzinho do capítulo, eu dei errada a referência. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Mas infelizmente, não é? Com a queda do homem, de Adão, esse mundo foi mesmo, ficou sujeito à vaidade. A terra foi amaldiçoada. Veja o que diz aqui no capítulo 3, no versículo 17, quando Deus diz assim, olha, deu a sentença a Adão, Gênesis 3,17, e disse a Adão: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela, a terra, produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então a terra, ela ficou mesmo sujeita ao pecado, à vaidade. E o apóstolo Paulo confirma em Romanos capítulo 8, veja aí, Romanos capítulo 8, quando ele fala dessa terra, que até agora sofre mesmo angústia, não é? Paulo diz assim, olha, Romanos 8, 18, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Essa expectativa, né, da nossa redenção em termos de corpo, nós vamos receber um novo corpo glorioso, haverá novos céus, nova terra, algo incrível, irmãos, que Deus vai fazer ainda, que a Bíblia diz, o Paulo escrevendo aos Coríntios, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele o ama, né? Para aqueles que o amam, mas Ele já nos revelou pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo revela, e essa expectativa, né, que a glória que há de vir a ser revelada em nós. E veja, esse mundo também, ele está ansioso por isso, ser liberto, né, da opressão, da sujeição ao pecado. Ele diz, olha, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação, ela está sujeita à vaidade, não voluntariamente, não foi culpa dela, né? Porém, diz, mas por causa daquele que a sujeitou, Adão. E diz aqui, olha, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção e para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então esse mundo, ele está debaixo de vaidade, debaixo mesmo da corrupção, como diz assim, é um mundo tenebroso, né? E por conseguinte se tornou um inimigo de Deus, né? O mundo se tornou inimigo de Deus, e é isso que nós vamos mostrar, né? Várias passagens das Escrituras que afirmam, e é visto, né? Nós vamos ver assim na prática mesmo. Mas veja bem, Jesus, quando esteve nesse mundo, ele sofreu, né, o ódio do mundo, a inimizade do mundo, provando que esse mundo é inimigo de Deus. Veja no Evangelho de São João, no capítulo 7, João capítulo 7, e o poder que é, né, poderoso, diz aqui João capítulo 7, no versículo 7, diz assim, olha, é melhor no verso 1, diz assim, olha, João 7:1, passado estas coisas, Jesus andava pela Galiléia,
porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Essas eram as condições que Jesus andava, né? Ameaçado de morte. Os judeus odiavam Jesus. E ele vem argumentando e chega aqui no verso 7, ele diz, olha, não pode, né, o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Então, o mundo odeia a Deus, e Jesus é Deus. Por quê? Porque ele dava testemunho a respeito das obras do mundo. E a Bíblia mostra, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, né, ele diz, as obras, né, as obras mundanas, as obras mundanais, coisas mesmo que são inimizades contra Deus. Então, Jesus diz aqui, olha, o mundo odeia porque ele expõe, né, quem é o mundo. E uma pessoa exposta, dependendo da situação, a reação é essa, né? E do mundo aqui, que odeia o Senhor. Veja mais em João capítulo 15, Evangelho de João no capítulo 15, Jesus diz assim, olha, João capítulo 15 e no verso 18, se o mundo vos odeia, está falando com os discípulos, e em consequente conosco, né? O mundo, ele vai te odiar, meu irmão, minha irmã, se você mesmo é filho de Deus. Não tem amizade com o mundo, não. Ele te odeia. E Jesus estava preparando os seus discípulos. Olha, se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Olha só, né? Então o mundo ama aquilo que é dele, aquilo que é do mundo, mas quem não é do mundo, diz aqui que ele odeia. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então não se admira, né, se você vai enfrentar esse tipo de ódio do mundo. É natural daqueles que ele não gosta, né, daquele que ele odeia. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. O mundo te odeia, o mundo vai te perseguir. Olha, e se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou, não sabem quem é Deus, né? Então odeia a Deus. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Você já viu, irmãos, né? Amados, esse mundo odeia Jesus Cristo, é contra o Senhor, blasfema de Deus, produz obras práticas, né, mundanas, malignas, né, de ofensa, de blasfêmia. Jesus está dizendo aqui, quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente eles têm visto, mas também odiado, tanto a mim como ao meu Pai. Isto, porém, era para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Então estabelece, né, que esse mundo aqui, ele é o inimigo de Deus, inimigo a ponto de odiar, né? E Deus é inimigo desse mundo. E quem vai perder essa batalha, né?
nós já sabemos, mas ela está aí, não é? É viva, e nós temos que estar atentos. Olha o que diz aqui 1 João, no capítulo 3, agora a cartinha lá atrás, 1 João capítulo 3, e no versículo 13, 1 João 3,13 diz assim: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então, amados, essa introdução aqui é para mostrar quem é esse mundo, não é? Primeiramente, ele é o inimigo de Deus e, por conseguinte, é teu inimigo. Então não fica maravilhado, né? Como diz aqui o João, se o mundo te odeia. Aliás, espera isso do mundo. Não fica assustado, né? Nem constrangido, enfim. Ele te odeia. Vai te odiar pelo nosso comportamento, pelo nosso procedimento. Mas diz assim a palavra do Senhor, né? Esse mundo, e como é que realmente ele age, né? Tem várias características aqui de como esse mundo é. Veja no capítulo, em 1 Coríntios, no capítulo 7 e no versículo 31, 1 Coríntios capítulo 7 e no versículo 31. Mas antes disso, irmãos, é 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 19. 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 19. Vamos ver como esse mundo é, né? As suas características. A primeira delas diz assim, 1 Coríntios 3, 19. Porque a sabedoria deste mundo, ela é loucura para Deus. Então, esse mundo, ele tem uma sabedoria, né? Uma característica dele é a sabedoria dele, e a sabedoria deste mundo, ela é uma loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Então, esse mundo, ele é enganjado, que nós vamos ver mais adiante, mas tem um curso, viu? Ele tem um sistema, ele tem mesmo as suas, os ciclos, as estações, as coisas, ele tem um sistema. E a sabedoria dele é a primeira das coisas que diz que é uma loucura contra Deus. E tudo que é de sabedoria mundana são pensamentos vãos, porque está sujeito à vaidade, né? São coisas mesmo vaidosas. Então veja aqui o que diz a palavra de Deus em relação a isso. Vaidade, ostentação, jactância, gabolice, orgulho, soberba, a vanglória. Assim é o pensamento mundano, é o pensamento mesmo humano. Veja o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 1, Eclesiastes capítulo 1, logo depois de Provérbios, né? Eclesiastes capítulo 1 e versículo 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, ou seja, pensamentos vãos, né? Esse princípio de ostentar, de se jactar, de orgulho, de soberba. Aí chega aqui no capítulo 2 do verso 11, ele diz, olha, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol.
ou seja, tudo é vaidade, né? Astúcia, pensamentos mesmo vão. Assim é o mundo, meus amados irmãos. E o Senhor Deus, Ele conhece os pensamentos dos homens que são vãos, que são fúteis, que são sem valor diante de Deus, inimigos de Deus, né? Vamos ver alguns versículos aqui, olha. O salmista, no Salmo 94 e o versículo 11, ele diz assim, Salmo 94, 11: o Senhor, Ele conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos, é vaidade, pensamentos vãos, né? Mais um pouquinho à frente, em Isaías 55:8, Isaías 55:8 diz assim, Isaías 55:8, justamente, olha, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. No verso 8 ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Então, estão vendo, né, que tudo é vaidade, os pensamentos mundanos, a ostentação. Olha o que diz mais Jeremias, logo mais à frente, capítulo 17, e versículo 9, diz assim, olha, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, que esquadrinho o coração, e eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, o mundo pensa assim, né? Aliás, o pastor Fred dizia, o homem não é o que ele pensa que é, mas o que ele pensa, isso ele é. E todos os pensamentos do homem, né, são para o mal, são para a vaidade, e aquilo que ele pensa, ele faz, né? Ele age, ele procede. E a Bíblia diz, né, a lei da semeadura, de Deus ninguém se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher, ele vai ceifar. Quem planta melancia não vai colher milho, vai colher melancia, e assim por diante. Então, são esses pensamentos que são mesmo inimigos de Deus. E assim, meus amados, né, Deus define como o homem, como o mundo é, né? Pensamentos de morte, pensamentos mesmo contra Deus. Mas volte lá, diz aqui a palavra do Senhor em relação a esse mundo tenebroso, não só a sabedoria deste mundo é uma loucura para Deus, mas também nós vemos a aparência desse mundo. Esse mundo tem uma aparência, né? Veja o que diz aqui 1 Coríntios agora, no capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7 e versículo 31. 1 Coríntios 7, 31. Diz assim, olha, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo, ela passa. O que é realmente uma aparência, né? É um disfarce, é um engano, é uma ilusão, são coisas transitórias, são coisas passageiras, é o famoso ciclo, né? São as futilidades, são as fascinações,
E esse mundo vive ciclicamente, né? Coisas que são lançadas, lançamentos, esse tipo de comportamento, tudo, irmãos, é aparência, e uma aparência mesmo enganosa, devastadora, e está levando muito, sim, para a perdição. Ou seja, valores, padrões, coisas que são assim enfiadas, né? Diga assim, goela abaixo, coisas que são aparentes. E nós vivemos num mundo em que é muito forte hoje com a tecnologia, né? A velocidade de informação, a velocidade mesmo dessas coisas, e é o que mais se encontra, e é tudo uma aparência, sabe? Coisas mesmo que são passageiras. A Bíblia mesmo fala, né? De prazeres, enganos, que são transitórios. Então esse mundo, ele é o inimigo de Deus, porque ele tenta mesmo te distrair, né? Entretenimento, é tudo isso que envolve, coisas mesmo que são aparentemente, e são, né? Coisas que, mas são futilidades, são mesmo fascinações que logo passam. Então, sabedoria é loucura, né? Uma aparente sentimento de bem-estar, que a Bíblia diz, leva os homens à perdição. Mas Paulo fala, né, naquela carta que nós estamos tratando, de Efésios, no capítulo 2, olha o que ele diz aqui desse mundo, capítulo 2, verso 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então, não só a sabedoria é uma loucura, a aparência é uma falsa impressão de bem-estar, mas o curso desse mundo, que é um sistema, irmãos, diabólico, porque esse mundo aqui, a Bíblia diz, ele é dominado pelos principados, pelas potestades, pelos poderes, e é um sistema, é uma ordem assim de valores, são padrões que são mesmo discernidos, difundidos, ciclos de coisas, movimentos, é tudo isso mesmo que envolve o curso desse mundo. E é muito bom, né, você estar atento, nós estarmos atentos, para não sermos envolvidos. Nós não somos mais desse mundo. Então, olha o que o Pedro diz aqui, né, o nosso apóstolo Pedro, na sua segunda carta, 2 Pedro, no capítulo 1, e no versículo 4, Pedro diz assim, 2 Pedro 1,4, pelas quais, está falando mesmo com os crentes, né? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. É esse sistema que eu estou falando, né? De corrupção. Esse mundo, irmãos, ele está envolvido num sistema corrupto. Não é só no Brasil, não, mas é mundial, né? Não é questão de assim, é uma questão diabólica, sabe? Eu coloco dessa forma, porque é um sistema que envolve nações, né? Reinos, países. Eu fiquei, eu escuto rádio assim, né? Mas eu fiquei estarrecido, porque a Arábia Saudita, né? Um dos países, em termos assim, mais ricos do mundo, lá o petróleo aflora na terra, né?
Eles dominam essa área de petróleo. Subiu agora um novo príncipe que ele mandou prender 500 entre investidores, homens riquíssimos, e colocou lá no hotel de 10 estrelas, né? Está todo mundo lá. Corrupção, né? É mundial. No Japão, na China, na Coreia, prenderam a presidente da Coreia do Sul, né? Até nos Estados Unidos tem. O Brasil eu não vou nem falar, né? Mas é um sistema mesmo corrupto, aonde é implantado, né? Olha o que diz aqui Provérbios capítulo 15, verso 17. Provérbios capítulo 15, versículo 17. Aliás, 27. O que é ávido, Provérbio 15, 27. O que é ávido por lucro desonesto, essa é corrupção, né? Aquele que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa. Começa em casa, né? Transtorna a sua casa, a sua família, a sua empresa, a sua cidade, o seu país. Então, o lucro desonesto, e todo mundo nesse sistema está ávido por ganhar, né, por lucrar, por ter mais, e aqui diz desonesto, porque trabalhar honestamente, né, é outra história. É maravilhoso o crente, né, que trabalha honestamente, que ganha o seu pão de cada dia, né? Mas aqui está falando da avidez, transtorna a sua casa. Veja, mas o que odeia suborno, esse o que? Viverá. Sabe, irmãos, nós estamos nesse mundo. Você é um crente, um salvo por Jesus Cristo, tu vais encarar essa realidade. Aonde tu estás? Aonde eu estou? A corrupção do mundo, esse sistema que ele envolve, que ele avança, e com todas as forças, né? E você sabe a luta que tu tens, esse inimigo. Então, é esse sistema de corrupção desse mundo tenebroso. Pedro fala aqui, né? Veja lá, 2 Pedro, capítulo 2, agora, e no versículo 20, ele diz assim, olha, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Cristo, e se deixaram enredar de novo, e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Mas o que eu quero mostrar é que esse mundo aqui, olha, está cheio, né, de contaminações mesmo mundanas, corrupções, esse sistema mesmo diabólico, né, que está na ordem do dia. É o sistema que nós assim vivemos, irmãos, e está sendo preparado, sabe? Tem um rapaz aqui, um irmão, que ele é dessa área de tecnologia, ele pode lhe dar uma aula, né? Mas como é diabólico esse sistema, e está sendo preparado até diabolicamente, todos nós estamos sendo envolvidos, e tem que ter muito cuidado, né? Muita atenção, e vai estourar mesmo na grande tribulação, né? Mas já está aí, o sistema está se implantando, e fique bem atento. Olha o que diz aqui Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, e verso 16: a todos os pequenos e os grandes, os ricos
e os pobres, os livres e os escravos. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Esse sistema que está sendo implantado de controle total e geral, que é diabólico, né? Ele vai usar a tecnologia que já está aí, esse sistema todo integrado, redes sociais, enfim. E aqui está, aliás, olha, para que ninguém, veja, possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é de 666. É um código, né? E veja, a coisa de homem é da sabedoria mundana, é diabólica, e tem vários estudos sobre isso, né? Mas o certo, irmão, é que esse sistema já está sendo implantado, já está nos nossos dias, né? E nós temos que estar atentos. Mas aqui diz, olha, que todos, né? Tanto pequeno como grande, como rico, como pobre, seja livre, seja escravo, vai receber essa marca. Eu não sei se eu vou estar aqui, né? Eu acredito que não, porque tem, aí já é escatologia, mas tem, amados irmãos de outras correntes, que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não vou discutir com isso, né? Mas eu só sei que vai ter pessoas que não receberam essa marca, esse implante, né? E vão ser as testemunhas do Senhor até nesse mundo. Se formos nós, eu tenho um pastor amigo meu maravilhoso, né? Que ele é dessa corrente, e eu disse para ele, olha, quando o anticristo se revelar, ele está na Europa. Aí eu disse, tu avisa, já me liga, Herbert, começou o negócio, então segura aí que eu seguro aqui, né? E vamos segurar, e vamos enfrentar, porque você vai ser obrigado. Eu já estou dizendo, né? Mas quem estiver aqui vai ser obrigado a ser, né, marcado, ou é ou morre. E aqui em Apocalipse capítulo 20, só para você ver no verso 4, diz assim, olha, havia também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, porquanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos, mártires que vieram mesmo da grande tribulação. Deus não fica sem testemunha. Eu não vou aqui entrar em escatologia, né? Mas eu particularmente, eu sou da corrente que a igreja não vai ficar, né, na grande tribulação. Mas Deus sabe, né? Se for, estamos prontos também, né? Vamos morrer, enfrentar a luta. Então, irmãos, esse mundo, né, esse sistema mesmo diabólico, ou seja, é esse curso que nós estamos vivendo e está sendo preparado, né? E o Pedro, aqui bem próximo, né, ele mostra, olha só aqui, a segunda Pedro, onde nós estávamos, no capítulo 2, porque esse mundo, irmãos, nós vamos enfrentar, né,
até os falsos profetas, aqueles que estão no meio até das igrejas. Olha o que ele diz aqui, o Pedro, no capítulo 2, do versículo, 2 Pedro 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgiram os falsos profetas, assim também haverá entre vós os falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano, o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Falsos que estão servindo a esse sistema, né? Até no meio de igrejas, como o Pedro diz assim, e também movidos por avareza, está vendo? Lucro, né? Farão comércio de vós, com palavras fictícias, e para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Veja, irmãos, o sistema mesmo de corrupção, né? Sistema diabólico de lucro, até no meio das igrejas. E a igreja tem, ao longo dos séculos, sabe, até enfrentado isso. Na Idade Média, né? A reforma, uma das causas que mesmo foi a reforma, era a venda de quê? De indulgências, né? Era vendido. Dizia que uma pessoa com dinheiro podia tirar alguém lá do purgatório, esse local imaginário. Não existe purgatório. A pessoa morreu, não era tão mal, né? Para ir para o inferno, nem tão bom para ir para o céu, mas ia para o purgatório, fica lá um tempo purgando os seus pecados, né? Limpando. E se alguém pagasse uma indulgência, missas e etc., então a pessoa, quanto fosse maior o valor, mais rápido saía do purgatório, né? E virou o grande lema lá na Europa, né? Uma moeda no cofre lá do padre é uma alma que sai do purgatório. Então, essas coisas é indulgência na Idade Média, mas nos nossos dias, na nossa atualidade aqui, estão vendendo as mesmas indulgências, né? Fazendo imagens, santinhos, velas, terços, artefatos e etc, e etc. E no meio da igreja evangélica estão vendendo lenço, né, com suor, paletó, copo d'água, água do Rio Jordão, terra da Terra Santa, não sei o que mais das quantas, inventa aí um monte de coisa, né, irmãos? Verdadeiros avarentos, fazendo comércio de vós, com palavras fictícias. Esse é o mundo, que é mesmo o inimigo de Deus. E tem mais alguma coisa aqui, irmãos. Não só essa aparência do mundo, sabedoria do mundo, o curso do mundo, mas vozes desse mundo. Veja o que diz aqui 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14 e verso 10. 1 Coríntios 14, verso 10. Paulo diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhum deles, contudo, sem sentido. Tem sentido, mas nós estamos tratando aqui de um inimigo de Deus, de um inimigo seu. Vozes mundanas, não é? Os falsos. Tem um ditado no Brasil que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Vocês já ouviram?
Como que a voz do mundo vai ser a voz de Deus, se é tudo mesmo contra Deus? A voz das religiões, das falsas religiões, né? Nós acabamos de ver. As vozes dos sábios, dos filósofos, dos intelectuais, desses profissionais, tudo contra Deus. As vozes dos profissionais de mente, né? Que trabalham com as mentes, com as coisas. Como um pecador vai trabalhar com a mente de outro pecador, vai resolver problema algum? A mente, as vozes da mídia, esse mundo aí de artistas, né? Tudo desconstruindo as coisas de Deus. Políticos, pode prestar atenção, né? É tudo mesmo inimigo de Deus. Atores, atrizes, pessoas que são sábias, inteligentes, né? Tudo contra Deus, pode prestar atenção. Astros da música, não é? Olha, a música, nós vamos tratar, quando formos falar para o diabo, aliás, do diabo, mas só uma palhinha, né? O diabo, quando ele foi criado, ele era um anjo perfeito. A Bíblia diz que ele andava no jardim de Deus, no Éden de Deus. Tem o Éden na terra, né? Mas tem o Éden no céu, sabia? De pedras preciosas, ônix e 10 tipos de pedra. E ele é o querubim da guarda do trono de Deus, um jardim maravilhoso. A nova Jerusalém que vai descer do céu, ela é cheia de pedras preciosas, de ouro. Então é um jardim do Éden no céu, um jardim de Deus, coisa esplendorosa. E esse querubim da guarda, ele guardava. E diz que os seus sinetes eram de ouro, né? Sinetes é tamborim, é coisa de música. Então dá a entender que ele era um guardião também da música. E a música, o louvor, a adoração a Deus, Deus é o autor da música. E a música envolve, não é? A música mexe conosco, mexe com os corações, com a mente. Eu estou estudando um pouco aí sobre música, né? Por causa dos estudos. O quanto a música ela atua na mente, ela relaxa alguém. Lembra que quando o Saul estava com o espírito maligno, ele mandava chamar Davi para quê? A música calma, né? É verdade, a música cura. Estão usando a música como terapia para o bem, né? Mas aqui a música é do diabo. Depois da queda, ele trouxe a música para esse mundo. É o rock and roll, né? Começou aquele movimento de destruição, paz e amor, e entrou nesse mundo aí, é adoração satânica, adoração ao diabo, a música. Esses homens aí que são líderes de bandas, Beatles e quem mais, que tem todos aí, diabólicos, morre mesmo de drogas, é uma coisa terrível, irmãos. A música, as letras, o que ela tem afetado, né? Eu vejo muitos jovens, até adolescentes da nossa igreja com fone no ouvido. Eu não sei que música eles estão ouvindo, né? Mas, irmãos, as vozes desse mundo. Então, eu gastei esse tempo aqui para dizer que esse mundo, ele é um inimigo de Deus. Espero que não tenha sido um tempo proveitoso, né? Um inimigo de Deus, exterior. E, amados, é o teu inimigo.
é o inimigo da igreja. Então fiquem o quê? Atentos, né? É essa que é a lição hoje à noite. Volte lá para Efésios, no capítulo 6 e o versículo 10. Paulo diz: quanto ao mais, amados irmãos, nós estamos numa batalha espiritual, numa guerra espiritual. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vigorosos. Nós vamos deixar para o final, né? Depois, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, vestidos das armaduras de Deus. E a nossa luta, os nossos inimigos, é essa carne, né? E nós vimos hoje que é esse mundo tenebroso, o mundo mesmo que jaz no maligno, e é teu inimigo, é o inimigo de Deus. E o que é que Deus vai fazer com o inimigo dele? Ele vai destruir, né? Eu acho que é 2 Pedro, para a gente finalizar aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz assim, olha: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Verso 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão por estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas as coisas hão de ser desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual, veja, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos da terra abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Então, irmãos, esse mundo jaz no maligno, vai ser destruído ele e quem se torna um amigo dele. O Tiago diz: aquele que se faz amigo do mundo, torna-se o quê? Um inimigo de Deus. E não queira ser um inimigo de Deus, ele vai destruir mesmo. Então, amados, é para ficar o quê? Vigilante, né? Atento com esse inimigo. E ele vai nos dar as armas preciosas. Que Deus nos ajude, né? Nesses estudos adiante. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui com os amados irmãos, com a tua igreja, sendo mesmo esclarecidos pela tua palavra, porque vivemos uma batalha espiritual. E nessa batalha, Pai, nós somos sim vitoriosos, mas precisamos estar mesmo vigorosos, precisamos estar vestidos com as tuas armaduras e vigilantes, atentos, sabendo quem são os nossos inimigos. Eu mesmo, essa carne que é inimiga do Senhor, esse mundo tenebroso que é inimigo do Senhor, e o Satanás, o diabo, príncipe da potestade do ar. Nos ajuda, Pai, a realmente saber
e enfrentar e sair mesmo vitorioso em Cristo Jesus. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amados, muito obrigado pela sua paciência. Desculpa que entrou um pouquinho mais do horário.